tomei a decisão de fazer um título dramático, porque a minha percepção pessoal, né, de alguém que trabalha com tecnologia já há bastante tempo, é de que, de fato, a gente está passando pelo que eu chamei no artigo de uma grande ruptura. E o aspecto que eu acho interessante de discutir, né, são vários, mas o recorte que eu dou nesse trabalho é de que essa ruptura, ela pressupõe que tudo que a gente construiu de cânone cultural, né, o nosso acumulado, desde saberes tradicionais, passando por livros, filmes, grafite das ruas, fotografias, etc., que a gente tem como referência até na formação de quem somos, da nossa memória e assim por diante, isso está perdendo completamente o seu valor como, vamos dizer, algo que importe do ponto de vista do que a gente compartilha, né? Então, para quem é habermasiano, o nosso mundo da vida compartilhado está se desmaterializando, o que a gente tem como pano comum intersubjetivo está se tornando cada vez mais ralo, escasso, e nesse momento agora, eu acho que a gente realmente chegou no momento de rompimento. A forma de produção cultural que vinha antes era uma, e a forma de produção cultural e como a gente se comunica por meio da internet, né, que é a principal forma de comunicação do mundo contemporâneo, e vai ser ainda mais, né, daqui para frente, ela se transformou qualitativamente, tá? Não só quantitativamente, mas também qualitativamente, para que tudo que foi feito antes do presente, né, tenha um significado que é exclusivamente instrumental. Então, eu até gosto de citar como referência o Simon Reynolds, que é um crítico cultural inglês, escreve muito sobre música, tem livros excelentes sobre música e outras questões culturais, e há alguns anos atrás ele publicou esse livro chamado Retromania, era ali final da década de 2000, início da década de 2010, em que ele olhava para o cânone cultural, esse mesmo objeto que eu inicio quando eu discuto a grande ruptura, e falava, olha, acabou a originalidade, né? A tese do Simon Reynolds é que a gente havia entrado no momento de cultura do remix, né? Nada se criava mais, tudo se copiava, era uma cultura em que você pegava partes de algumas coisas, misturava ou fazia pastiches, imitações de coisas que já tinham acontecido, e a tese do Simon Reynolds é de que nada mais se criaria, né? Seria mais um retrabalho permanente do que já havia existido. E a diferença que eu tenho com o Simon Reynolds, né, e o passo que eu tento dar para além da tese dele, é de que para o Simon Reynolds ainda havia valor no cânone, né? O cânone ele era uma matéria-prima, uma coisa que você usava para produzir alguma outra coisa nova, então ele ainda tinha algum valor. E no que eu proponho nessa discussão de agora é que o cânone ele não tem valor textual nenhum mais, né? Ele é um valor puramente instrumental e não tem valor textual, não tem valor contextual. Ele serve apenas para produzir estados emocionais efêmeros, e esses estados emocionais, o resíduo que eles deixam na memória ou no cânone é praticamente nenhum, pelo menos do ponto de vista racional, e não há catalogação, não há autoria, não há memória, não há registro, e esse uso instrumental do que a gente criou até agora do ponto de vista de produção cultural, ele serve só para gerar esses estados emocionais, dentre os quais predomina a ansiedade, tá? Tem outros, mas a ansiedade, ela vamos dizer, o estado emocional principal que move
essa criação nova, né, que eu estou dizendo aqui, e a ansiedade realmente ela é dominante com relação a outros estados. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é relevante é que essa cultura nova, ela é o que eu chamo de a arte da ferramenta, tá? Então, o que importa aqui mais não é os conteúdos. Como eu disse, o conteúdo ele não tem valor nenhum. O que importa é a ferramenta e a forma como a ferramenta consegue manipular de forma infinita até esse conteúdo. Então, é curioso porque essa cultura que a gente está adentrando agora, da forma como eu estou propondo enxergar, ela é uma arte em que a ferramenta exibe o que ela pode fazer, tá? Então, essa ferramenta, obviamente são inúmeras, né? Mas ela filtra as imagens, ela edita as imagens, ela cropa as imagens, ela, vamos dizer, muda as cores, remove elementos, usa uma série de recursos ali para que você tenha uma espécie de plasticidade. Isso te dá uma sensação de poder, de agência, especialmente porque, ao usar essas ferramentas, você consegue produzir esse resultado de manipulação emocional. Então, só para dar um exemplo concreto, quando o Instagram surgiu, né, muitos anos atrás, a grande característica dele era exatamente o uso dos filtros, né? Era você pegar aquelas imagens, né, banais do cotidiano, que você tira do seu celular ali de forma, muitas vezes, casual, e você aplicava ali um filtro de sépia, ou um filtro ali que aquecia a imagem, ou alguma coisa do tipo, e aquilo gerava algum efeito ali ainda muito básico naquele momento, de nostalgia ou de, vamos dizer, distorção da realidade que havia sido captado pela câmera do celular, e aquilo era interessante. Então, isso levou, por exemplo, o Instagram enquanto plataforma a ganhar muito espaço, ganhar seguidores, ganhar comunidades e assim por diante, exatamente ali no início, porque ele tinha esse recurso dos filtros. E, obviamente, isso tem muitos anos atrás, de lá para cá, essas ferramentas, né, que a gente usa, muitas delas pré-programadas, pré-definidas, outras não, elas ganharam um poder muito grande, a ponto, né, e é isso que eu proponho nesse ensaio, né, e que eu vou trabalhar no livro, de que elas se tornam o que realmente é importante. A cultura que é manipulada por meio dessas ferramentas, ela não vale mais nada, mas a forma como essas ferramentas manipulam a cultura é o que interessa. E aí, eu falo um outro ponto que eu acho que é importante, além da arte da ferramenta, que é a questão da ansiedade, né, e do impacto que isso traz. Então, vale a pena a gente se deter um pouquinho nesse aspecto. Por que a ansiedade ela é importante? Porque o efeito dela, primeiro, é um fenômeno compartilhado, né, na nossa condição atual de existência no mundo, né? Quem aqui não lida diariamente, semanalmente, ou todas as horas e alguns minutos, talvez, com a questão da ansiedade? Então, é um sentimento que substitui, né, essa intersubjetividade perdida, né? Ela se torna uma espécie de um pano de fundo, e exatamente por se tornar um pano de fundo, ela permite a criação de uma linguagem comum. Então, não é por acaso, né, que os artefatos culturais que eu acho que hoje simbolizam essa grande ruptura, ou eles têm a função de provocar ansiedade. Então, quando você assiste um desses vídeos, que às vezes duram 10, 15, 40 segundos, ele te faz viver algum tipo de ansiedade com a qual você está familiarizado ou ela trata dos antônimos da ansiedade, né? Dos opostos da ansiedade, que são vídeos, por exemplo, ou materiais que tratam de relaxamento, vídeos de ASMR, vídeos desses brinquedos manuais chamados fidgets, que você usa para aliviar o estresse, vídeos de manipulação de slime, né, que são essas gororobas que
especialmente as crianças gostam muito. Então, é a ansiedade e são os seus opostos que dão a espinha central, né? A espinha dessa nova forma do que eu chamo de grande ruptura. É claro que não é só isso, nem se resume só a isso, mas eu acho que esse é o território dominante. E o último ponto que eu acho que vale discutir nessa abertura aqui é que um outro componente da grande ruptura é uma cisão entre a nossa racionalidade, né, a nossa capacidade de fazer escolhas racionais e a nossa característica, enquanto seres humanos, de termos um inconsciente, que inclusive é inacessível, em grande medida, a nós mesmos, né? Então, o que significa isso? E aqui eu uso muito, por exemplo, o modelo do Daniel Kahneman, que inclusive ganhou o prêmio Nobel exatamente por essa hipótese, do que ele chama de sistema 1 e sistema 2, né? Sistema 1 sendo esse sistema de resposta automática, né? Que você, por exemplo, ouve um barulho e já tem um reflexo, ou toma decisões ali no calor do momento, tem impulsos, às vezes, de agressividade. Então, são respostas que estão automatizadas, no que ele descreve muito bem como sistema 1, e que muitas vezes não passam por uma escolha racional ponderada. O sistema 2, ao contrário, ele é o racional, né? Ele é o que você, por exemplo, ao fazer uma conta matemática, por exemplo, se eu perguntar aqui quanto que é 7 vezes 49, para você resolver essa conta, você vai ter que fazer uma operação mental que passa na maioria de nós, pelo menos, pelo sistema 2. Ou tomar decisões, decidir o que você gosta, em qual candidato você vai votar e assim por diante. Então, para simplificar, é o que eu chamo de nossas preferências racionais e nossas reações inconscientes. E o outro elemento da grande ruptura é que as redes sociais, como um todo, e sobretudo o TikTok, têm se baseado principalmente em mapear o sistema do inconsciente, tá? Então, deixa de ser importante o que você prefere racionalmente, por exemplo, o que você dá like, ou o que você escolhe para gostar, né? Pegando o seu celular e ativamente falando, eu gostei dessa foto, ou eu não gostei, ou eu comentei nessa foto, nessa outra não comentei, para passar para um outro tipo de análise que é altamente contextual, tá? Então, é um tipo de análise que não importa o que você escolhe. Ela analisa, por exemplo, o jeito que você desliza o dedo sobre a tela, muitas vezes o movimentar dos olhos, né, para onde que o olho olha num determinado momento da tela, e outras informações contextuais, como, por exemplo, o jeito que você tecla. Dependendo da forma como você tecla, é muito fácil saber a sua idade, a sua faixa etária, o seu grau educacional e uma série de outras questões. Mais do que isso, o tipo de foto que te gera uma reação emocional. Até, por exemplo, eu tive a oportunidade de conversar com o Yuval Harari algumas vezes, até a última delas na semana passada. E o próprio Harari, ele gosta de contar a história de que as redes sociais sabiam que ele era gay muito antes dele mesmo saber que ele era, né? Exatamente pelo tipo de resposta emocional que determinados estímulos ou imagens. Então, a própria rede social sabia da condição dele muito antes mesmo dele racionalizar essa condição. Então, isso que era excepcional, agora é totalmente mainstream, né? E o resultado disso é amplificar todas essas questões da grande ruptura que eu estou mencionando agora. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o tipo de conteúdo que gera engajamento, por exemplo, hoje no TikTok, ele é de uma abstração, né, comparado ao que a gente está acostumado com relação ao cânone, que tem narrativas, tem arquivos, classificações e gêneros, etc. Ele é de uma abstração muito radical.
porque é um conteúdo que é construído para apelar para essa parte do inconsciente. Então, ele é muito radical na sua forma, ele é totalmente filtrado, cropado, editado, distorcido. Então, é um conteúdo que chama muita atenção, né, especialmente para quem foi formado no cânone, né, que existe até agora, e ele provoca essas emoções ou microemoções ali de respostas muito rápidas e, obviamente, ao fazer isso, é um conteúdo que gera muito engajamento. Então, é até interessante tentar, por exemplo, fazer uma audiodescrição desses conteúdos. É uma tarefa até difícil. Por exemplo, um dos fenômenos que eu até menciono no artigo é que um dos gêneros mais importantes do TikTok é coreografia facial. O que significa isso? É a pessoa que liga a câmera aqui, tal como a gente está, você está vendo a cabeça dela, de repente ela começa a fazer movimentos faciais. Então ela olha para cá, olha para lá, faz algumas mexidas na boca, no nariz, e muitas vezes usa algumas ferramentas para ampliar o tamanho do olho, editar a cor dos lábios, ou fazer algum tipo de efeito enquanto ela está fazendo essa coreografia facial. E textualmente, né, se você for transcrever o que está acontecendo, olhou para a esquerda, agora piscou o olho direito, piscou o olho esquerdo, isso não significa nada, porque parte de uma resposta emocional que está fundada na nossa capacidade de identificar, seja emoções, seja algum outro tipo de reação, quando a gente olha o rosto de alguma outra pessoa. E para isso você não precisa passar pelo sistema da racionalidade, você simplesmente responde aquilo de uma forma emocional muito mais profunda e sem passar por essa questão da racionalidade. Então, essa grande ruptura, né, e a cultura que caracteriza ela está sendo propelida, né, impulsionada por essa dinâmica de captação de dados, que não diz respeito mais só ao consciente, mas ao inconsciente, e, obviamente, o inconsciente gera muito mais engajamento do que o racional. Quando você apela para o inconsciente, a resposta que você produz nas pessoas é muito mais eficaz, muito mais rápida, as pessoas, de fato, se engajam com aquele conteúdo, interagem com ele, porque conseguem obter algum tipo de satisfação emocional ou de perturbação emocional que a pessoa está buscando ali naquele momento. Então, basicamente, essa é a estrutura do que eu estou propondo chamar de grande ruptura. Só para terminar, o impacto disso, né, para os diferentes campos sociais é muito profundo, né? E é isso que eu estou trabalhando no desenvolvimento agora também no livro, tá? Então, o impacto disso para a educação, para a política, para a economia, para a cultura propriamente dita, para a ciência e para uma série de outros campos sociais é muito radical. Os desdobramentos que isso pode produzir, né, com relação a esses campos é muito profundo. Eu acho que alguns deles a gente já experimenta intuitivamente, né, no Brasil de hoje. Eu acho que a gente já há alguns anos vem vivendo uma forma de se fazer política que apela precisamente para essas respostas inconscientes, né, muito mais do que preferências racionais, e exatamente por apelar para esse tipo de resposta inconsciente, ela é muito difícil de ser contra-argumentada, porque ela é imune à contra-argumentação racional. De novo, para ser habermasiano aqui, pedindo licença e desculpas, mas a ação comunicativa ela é inútil, né, com relação a você tentar convencer as pessoas com relação a essa resposta inconsciente. Então, a minha questão aqui é que o impacto que isso vai trazer para os diversos campos sociais é muito profundo, seja do entretenimento,
seja para o marketing, a propaganda, seja para as operações de psicometria que têm sido feitas, e assim por diante. E obviamente, e aí finalizando mesmo, é o nosso smartphone, né, que acaba funcionando como portal para tudo isso. Até no artigo eu chamo o smartphone de um objeto técnico mais íntimo jamais inventado, né? É um objeto técnico que sabe muito mais sobre nós mesmos, né, e capta muito mais sobre quem a gente é do que nós mesmos captamos, né? E a tendência é que isso se aprofunde ainda mais. Então, ontem, o Facebook, antes de ontem, anunciou que vai criar o metaverso, né? E dispositivos que vão ser cada vez mais profundos do ponto de vista da forma como eles se integram ao nosso corpo e assim por diante. E, obviamente, isso vai levar a um aprofundamento, né? Uma exacerbação ainda maior dessa migração do consciente para o inconsciente, da arte da ferramenta e do rompimento com o cânone tradicional. Eu tenho três aspectos que eu gostaria de sublinhar. O primeiro é o seguinte: quando o Lawrence Lessig publicou em 2008 um livro chamado Remix, o remix era emancipador, era emancipatório, era a capacidade do sujeito de vincular coisas, de criar coisas. Inclusive, o livro começa mostrando o ridículo da tentativa das empresas na época, 2008. 2008 acho que ainda não tinha Google, ou se tinha, estava começando, de cobrar direitos autorais sobre... E ele conta a história de uma mãe que posta ela cantando para o filhinho alguma música e é processada pedindo direitos autorais. Então, primeiro, o que é essa transformação do remix em dimensão exaltada por um dos críticos mais agudos da internet desde o começo? O que é essa transformação do remix daquilo que o Lessig descreve com relação ao que você está descrevendo? A segunda coisa é que esses estados emocionais sem memória, eles não são uma característica da sociedade de massas em geral. Quer dizer, na sociedade de massas, aí Adorno, a reprodução da obra de arte, todo esse negócio. A sociedade de massas, mesmo antes da era digital, ela não tem essa característica de produzir estados emocionais sem memória, como você mencionou. E, nesse sentido, aí sim eu acho que tem uma novidade muito importante que o Byung-Chul Han, que é um autor com o qual você trabalha muito, menciona, um sul-coreano, né? Essa ansiedade, essa necessidade de nos mantermos permanentemente conectados é impressionante. Eu, quando trabalho, eu ponho o telefone de cabeça para baixo e não olho o WhatsApp. As pessoas ficam indignadas. Como assim você não viu minha mensagem? Né? E relógio para... Tá certo? Essa incorporação dos dispositivos ao nosso corpo e, ao mesmo tempo, é o que você menciona, a perda do corpo, quer dizer, a comunicação se fazendo sem o corpo. Quer dizer, eu estou olhando para você, mas se você olhar para mim, você não está me olhando nos olhos, porque para eu te olhar nos olhos, eu preciso olhar para cá. E quando eu olho para cá, eu não estou olhando nos teus olhos. Então, a comunicação virtual, ao menos até aqui, certamente isso vai ser modificada, ela é uma comunicação não corpórea. E a terceira
questão que eu queria colocar é que isso que você fala a respeito do inconsciente tem uma repercussão no mundo da economia decisiva. Por quê? Porque a economia é uma disciplina e uma esfera da vida social que se apoia na tomada de decisão dos agentes. Ora, o que você está mostrando é que os agentes, os atores econômicos, deixam de ser soberanos sobre as suas decisões. Marx, no Fetichismo da Mercadoria, já tinha mostrado isso. Só que o que nós estamos vivendo agora é isso levado ao extremo. Ou seja, eu não decido, eu entro na loja e a loja já sabe o que eu quero antes de eu saber o que eu quero, em função dos gestos que eu tenho. E você tem toda a razão, Ricardo. E é ainda pior, tá? Porque quando eu falo da arte da ferramenta, né? Essa ferramenta, ela nos ensina que o nosso poder de manipulação é infinito, tá? E que tudo é plástico, tudo pode ser moldado, tudo pode ser reconstruído. Então, isso tem um impacto para o corpo humano, né? A ideia de transhumanismo e modificação corporal, extensão da vida, e, enfim, todas essas discussões. E para a economia, tem o mesmo impacto. E eu acho que você tocou já em alguns deles, mas a gente está vivendo o impacto da arte da ferramenta na economia e a bagunça que ela traz, né, ou a desordem ou reorganização, de forma prática. Então, por exemplo, a manipulação das ações lá da GameStop, né, nos Estados Unidos, que era uma loja de videogame falida da década de 90, mas que muita gente tinha uma memória emocional dela e etc. E aí, usando fóruns da internet e coisas desse tipo, pegou-se uma ação que era basicamente morta e, de repente, ela começou a ter valorizações absurdas, inclusive quebrando uma série de empresas financeiras que estavam alavancadas no short da GameStop. Na semana passada, a mesma coisa aconteceu com a criptomoeda Shiba Inu, né? Que é até o nome de um cachorro, uma raça de cachorro japonesa. É uma criptomoeda que ela não tem aplicação prática nenhuma, ela não serve para nada, a não ser para a própria especulação. E a única coisa é que as pessoas acham o Shiba Inu simpático, que elas gostam do cachorro. Então, ela é uma meme coin. E qual foi o resultado desse meme coin? As pessoas coordenaram a ação, né, usaram as ferramentas existentes, de modo que o Shiba Inu teve 700% de valorização, a ponto de que só lembrando, a Shiba Inu foi criada em agosto de 2020, tá? Uma carteira que comprou, por exemplo, $8.000 em Shiba Inu em agosto de 2020, ontem essa carteira valia 5,7 bilhões de dólares, tá? Então, a pessoa comprou $8.000 em 400 dias atrás e ontem ela valia 5,7 bilhões. Então, é isso. O Shiba Inu, ele é uma moeda que foi criada agora. Eu posso sair dessa reunião agora e criar um Ronaldo Inu, entendeu? E a semana passada já foram criadas várias outras criptomoedas de cachorro. Então, por exemplo, a da vez agora se chama Flock Inu. E quem participa dos fóruns de internet estão apostando que o Flock Inu vai ter uma trajetória similar a Shiba Inu. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de investimentos, tá, pessoal? Só fazendo o disclaimer aqui. Mas, assim, é isso. As nossas ferramentas, elas hoje inventam moedas, entendeu? Elas manipulam ações, elas olham para uma ação que era defunta e faz aquela ação virar a ação mais valorizada do mês. Então, é isso que a gente está vivendo e é isso também que eu chamo da arte da ferramenta. Isso está em toda parte. Com relação ao seu argumento que, assim, nada de novo sob o sol, né? Adorno já falava sobre isso, etc. Em certa medida, sim, né? Porque uma coisa que não está dita no texto, mas que eu acho que ela já é compartilhada por todos nós e eu acho que nem precisa dizer, porque isso é uma exacerbação da dinâmica do capitalismo, ou do capitalismo tardio, né, dependendo de como você quer chamar, mas eu sou da escola do Mark Fisher, né, do K-Punk,
que escreveu o livro Capitalismo, Realismo, que para mim orienta tudo o que eu penso, né? E então eu nem preciso falar sobre isso, porque já é um dado de que isso é uma dinâmica que exacerba tudo isso. E essa cultura, né? Ela é de fato o que a gente pode chamar de smart, né? Ela é uma cultura smart. E smart significando simplista, mecanicista, ahistórica, reducionista e tautológica. Pode fazer a conta aí que deu smart, pessoal. Então, isso é a realidade. Então, isso é um dado, tá? Isso é capitalismo, nova fronteira, exacerbando ainda mais. Então, isso eu não discuto e está correto. Com relação à cultura do remix, né, do Lessig, essa é a origem, né? O Lessig lá na década de 90, no final, e principalmente no começo dos anos 2000, né, quando ele escreve o livro Cultura Livre, ele identificou mesmo esse fenômeno de que a cultura que caracterizava aquele momento era uma cultura do remix, que depois o Simon Reynolds foi pegar para fazer a tese dele do retromania. Então, isso é a premissa, né? É essa premissa que desemboca nesse lugar que a gente está hoje, mas a minha proposta hoje é que foi a um ponto em que rompeu, né? Eu até uso no texto, é a cobra que começou a morder o seu próprio rabo, porque quando a cultura do remix surgiu, eu, que também sou um pouco tropicalista, né, o Gil e todos nós, achamos aquilo fantástico, porque isso, né, a concretização dos sonhos, né, das vanguardas modernas. Então, é o fim da autoria, é um processo de criação totalmente coletivo, é um processo de retransformação permanente. Então, nós todos saudamos aquilo como algo muito bem-vindo. E isso foi acontecendo, etc., ao ponto de haver essa ruptura, tá? E só para encerrar, é importante dizer que eu não estou julgando se o que está acontecendo agora é melhor ou pior do que o que acontecia antes, tá? Eu acho que está cedo para fazer esse julgamento e é interessante porque eu recebi respostas ao texto as mais diversas possíveis. Uma resposta comum era: meu Deus, acabou, fim do mundo, né? E agora? Especialmente para as pessoas que cresceram com um cânone cultural da forma como a gente conhece, mas outras pessoas falando: nossa, que incrível, e muito bom. Por exemplo, a Heloísa Buarque de Holanda me escreveu falando: Ronaldo, que fantástico, eu queria ser criança de novo para fazer tudo isso. Ela teve uma resposta altamente positiva e que eu acho legítima, tá? Então, não é que acho que não dá para dizer se é melhor ou pior, se é o fim do mundo ou se não é. É diferente, tá? Isso a gente sabe e é o que eu estou propondo, que é diferente. Mas não consigo dizer também agora se é melhor ou se é pior. Eu fico preocupado, pessoalmente, porque eu cresci no cânone, né? E o cânone, para mim, é importante. Então, quando eu vejo essa desmaterialização total e a redução do cânone inteiro a nada, né, a algo que é instrumental, uma espécie de matéria-prima que nada vale nada, a não ser a forma como ela vai ser aplicada para produzir alguma reação emocional, isso me preocupa. Mas não sei também, e eu acho, Ricardo, só para finalizar, que o problema que a gente está vivendo hoje é exatamente uma disputa pela vanguarda, tá? Nós aqui todos, né, nos acreditávamos vanguarda, certo? Mas a verdade é que nós fomos substituídos por uma outra vanguarda, né, no Brasil. E uma vanguarda muito radical, uma vanguarda que aquelas intervenções e circuitos ideológicos do Cildo Meirelles, elas são traque de festa junina, perto da capacidade de intervenções e circuitos ideológicos que a gente consegue visualizar todos os dias no Brasil, né? Então, eu acho que o que está em disputa hoje é exatamente a vanguarda, tá?
E nós, modernistas, tropicalistas, chamemos-nos como quisermos ali, nós somos passados para trás, né, por uma outra vanguarda que está mais próxima dessa ideia da grande ruptura e opera melhor com esse contexto do que a gente opera, tá? Então, como é que a gente vai responder a isso? A nossa primeira reação é conservadorismo, né? Nós estamos aqui todos defendendo as instituições, aquilo que a gente conhece. Mas eu não sei o quanto esse conservadorismo, né, que nos coube agora, ele é suficiente. Eu acho que o que a gente precisa e tem como tarefa coletiva aqui, todos nós, é inventarmos uma outra vanguarda, ainda mais radical, talvez, mais eficaz do que a que está por aí. E para isso, talvez, levar em conta isso que eu descrevo como sendo a grande ruptura, seja um dos possíveis caminhos, tá? Então, agora somos todos conservadores aqui. Esse Zoom aqui, pelo menos as pessoas que eu conheço, somos todas juntas aqui conservadoras. Mas será que isso é suficiente? Eu acho que não, tá? E por isso que eu acho que a saída, né, é a reinvenção da vanguarda, uma vanguarda mais eficaz do que o que a gente foi no passado enquanto vanguarda tropicalista. O livro do Eugênio Butti, que é a Superindústria do Imaginário, eu tenho para mim que esse livro dialoga bastante com o seu artigo e possivelmente com o livro que você está escrevendo, né? Eu acho que o Eugênio ele trata exatamente dessa questão do sequestro do olhar, né? Ele usa esse termo, né? Ele fala dessa exploração monetizada do desejo, das vontades, das subjetividades, dos afetos, né? Então, vocês dois, a rigor, tratam dessa questão do inconsciente e da imantação do olhar. O Eugênio, ele faz um esforço, claro, no trabalho dele. O trabalho dele é resultado de 20 anos de reflexões, foi a base da tese de doutoramento dele há 20 anos atrás, e ele evoluiu nessa reflexão. Ele tenta construir um fio condutor, uma teoria subjacente a essas transformações. Eu vejo que o seu trabalho, por seu turno, o objetivo dele, me corrija se eu estiver errado, no sentido de apenas identificar os impactos na sociedade, na economia, em suma, tudo, no mundo do trabalho, na educação, como você acaba de descrever. Então, a minha primeira pergunta é se você tem a ambição também de ir em busca de uma teoria, um fio condutor teórico mais robusto. Eu vi no seu artigo que você tem um repertório bastante interessante, instigante, que eu acompanho também bastante, e eu queria te fazer essa primeira pergunta. A segunda pergunta é muito rápida, com relação a essa questão do metaverso. No metaverso, você poderia dar um pouco mais de aprofundamento na sua comentário sobre o metaverso, né? E se isso, de fato, na sua intuição, é o futuro das redes sociais. Quer dizer, o metaverso vai ganhar, de fato, essa importância que eles estão atribuindo com esse lançamento, aí mudou o nome da holding para Meta, isso tudo é compreensível, mas se isso é realmente uma transformação ou é apenas uma coisa diversionista, cosmética, diante de tantos ataques, né, que o Facebook vem recebendo, mais recentemente da Frances Hogan? Como é que você vê essa questão? E o último ponto, muito rápido, adorei o Veneno Remédio, isso me remeteu ao livro magnífico do nosso republicano do amanhã, o José Miguel Wisnik, que hoje não está aqui. É de propósito, viu, Otávio? Foi de propósito. Eu sou fã de carteirinha do José Miguel, é um dos meus ídolos, e eu queria que você falasse um pouquinho mais do Veneno Remédio, além dos exemplos que você mencionou no livro, essa dimensão ansiolítica do remédio. Sobre construir uma teoria, né? Eu não tenho nenhuma ambição disso, tá, Otávio?
eu sempre me vejo muito assim, como uma pessoa, como diria Camões, saber de experiência feito, sabe? Por isso mesmo, até sou um bicho meio estranho na academia, né? Até estou em várias instituições e dou aulas e escrevo bastante, mas, assim, eu talvez seja já uma vítima da própria grande ruptura no que ela se aplica à academia. Não só eu quero fazer um livro, mas eu quero fazer um programa de TV, eu quero transformar isso em pontos de ação lá para o ITS, eu quero fazer programas de intervenção na realidade, projetos. Então, eu geralmente, o jeito que eu penso é muito ligado à prática. Tem até uma frase que eu gosto muito, que é: na teoria e prática são iguais, na prática, não. Então, eu sou mais desse segundo lado. Eu acho que teoria boa é aquela que é aplicável. Então, eu gosto de seguir por esse caminho. Com relação ao metaverso, essa pergunta é muito boa, tá? Eu não acho que o metaverso que vai decolar seja o do Facebook. Eu acho que a questão do Facebook é interessante. Eu até assisti o anúncio deles inteiro lá sobre essa questão, ao vivo, quando foi para o ar, até por dever de ofício lá com relação ao conselho de supervisão que eu participo. Mas eu acho que o metaverso ele já existe, tá? Mas ele existe muito mais em outras plataformas, como o Roblox, que eu até menciono lá no artigo, e que é uma plataforma usada hoje por crianças, tá? O Roblox, talvez pouca gente aqui conheça, mas quem tiver filhos, sobrinhos, etc., entre 5 e 15, pergunte para eles e provavelmente todos conhecerão o Roblox. E o Roblox realmente impressionante, porque ele é um universo, ele não se confunde, né, com a realidade que a gente está hoje, mas para a perspectiva da criança, ele funciona quase como um metaverso, tá? Inclusive do ponto de vista do trabalho. Até o Roblox, ele é construído, né? Ele é uma espécie de um sandbox, né? Ele é o que as pessoas querem que ele seja. As pessoas constroem tudo ali dentro. E tem gente que fala, e em certa medida eu concordo, que é a maior plataforma de trabalho infantil do planeta, tá? Porque é um pouco disso que se trata. Você tem crianças de 5 a 15 anos de idade construindo uma empresa que vale hoje 60 bilhões de dólares, exatamente resultante desse trabalho. E é muito impressionante, porque você se relaciona uns com os outros, você tem relações de troca, tem comércio, tem moeda, tem entretenimento, tem show que acontece dentro do Roblox. Enfim, é difícil de descrever para quem nunca entrou. Mas, então, eu acho que o metaverso ele pode existir, sim, mas eu não acho que o que vai dominar, pelo menos agora, seja o do Facebook. E é até curioso, porque eu falei com o Yuval Harari agora semana passada, por causa do Fronteiras do Pensamento. Então, eu entrevistei ele e eu fiz questão de perguntar o que ele acha do metaverso, né? Eu falei: Harari, o que você acha do metaverso? A gente deve levar isso a sério? E ele falou: Ronaldo, é só ler o meu livro Sapiens que você vai ver que tem que levar a sério. Se tem uma coisa que nós, seres humanos, somos ótimos em fazer, é criar sistemas de crença, né? Na antiguidade, você botava lá 6 pedras no chão e achava que aquilo eram divindades e elementos da criação do mundo, etc. Hoje é a mesma coisa, só que a gente não usa as pedras, a gente usa imagens digitais, pixels e esse tipo de coisa. Então, o Harari falou: pode levar a sério, porque é mais um desdobramento nessa nossa capacidade de gerar até um animismo, né? De gerar, enfim, mundos ficcionais. Então, eu acho que tem que levar a sério, mas a parte do Facebook é hype, tá? Eu não acho que vai vir dali necessariamente o metaverso que a gente tem que se preocupar. Eu adoro esse livro do Wisnik e sou influenciado pela forma como o Wisnik enxerga o Brasil. E
nessa cultura, né, da ansiedade, é exatamente isso. Você produz ansiedade para depois mostrar o slime, mostrar o fidget, que aplaca a ansiedade. Tem muito vídeo de relaxamento. Então, o veneno remédio é uma metáfora, ou a gente pode usar a metáfora também do Zizek, né, do Slavoj Zizek, que ele fala do purgante de chocolate, né, num dos textos dele, que o chocolate ele causa constipação, e aí você toma o purgante para melhorar aquela situação, e alguém inventou um purgante de chocolate, entendeu? Então, é isso. A gente está falando do veneno remédio ou do purgante de chocolate do Zizek, tá? Em algum momento, queria que você falasse um pouco da entrevista entre o Gregório do Vivier e o Caetano, porque acho que tem tudo a ver com o que você está falando, e é uma coisa que não dá para dar risada daquilo. É uma peça de humor, mas esquisitíssimo, enfim. Quando você disse que o seu título é dramático, e eu acho que a intenção é essa, focalizar, não é, para destacar um fenômeno e, nesse sentido, marcar o seu ponto, fazer o seu ponto. Não quer dizer necessariamente que você desconheça os elementos de continuidade, até porque, né, evidentemente, se há ruptura, há continuidade. Mas elas são muito impressionantes, que, por acaso, eu estava trabalhando com esse material, né, do André Breton, dos anos 30, o surrealismo, logo depois do que acontece na União Soviética, o formalismo russo, enfim, e paralelamente com o modernismo a gente tem o Duchamp, essa descontextualização associada a um processo de edição que recontextualiza, por vezes apenas para desestabilizar, desacralizar e desnaturalizar a própria realidade, sendo desfigurada para ser recomposta, e essa recomposição sempre provocativa, desestabilizando sempre no sentido mesmo dessa desnaturalização, que é a antessala de uma abertura de portas para mudanças, né? Para o reconhecimento do caráter histórico e construído do que está aí, para a possibilidade de intervenção humana política no sentido maior, né? Para a nossa intervenção como protagonistas, de alguma maneira. Mas, indo adiante, eu me lembrei também que tinha trabalhado com isso, do Oiticica, quando ou a gente pensa nas performances e nas instalações penetráveis, imersivas, isso já lá atrás, né? Nisso dos anos 60, que tinham muito a pretensão de acentuar a imediaticidade da experiência, na sua dimensão mesmo sensorial. Eu lembro dele descrevendo a terra sob os pés para que nós fôssemos capazes de trilhar ali aquele caminho, mas, sobretudo, sentindo essa relação direta com a terra. Os 5 sentidos são como que exaltados, provocados, excitados, né, para que o imediato e o sensorial se imponham. E, logo em seguida, paralelamente a esse caminho, você tem um outro caminho, mas que eu vou fazê-los convergir, do Warhol ou da pop art, que se apropria dos produtos, das mercadorias, incluindo-as no mundo da contemplação, da sacralização, o que funciona como uma dupla descontextualização crítica e, enfim, aí o universo bibliográfico a respeito de tudo isso. Mas o que é curioso, então, o que se chama pós-modernismo, e que remixa, não é? Desconstitui todo o material e o recompõe para além das autorias, facultando o acesso dessa pluralidade de vozes descentradas. Tudo isso, de alguma forma, já estava experimentado. É como se nós tivéssemos uma imensa ironia, porque aquilo que era exercício intelectual das
vanguardas estetizantes, né? Críticas, isso tudo é assimilado agora e colocado à disposição de todo mundo nos dispositivos que são, de volta, produtos desse mercado, né? Mas, se é assim, esse jogo não acabou, não é, Reinaldo? Então, são duas questões. Uma, o que você pensa sobre desdobramentos, porque isso pode, a partir de um certo momento, levar a um esgotamento, como outras experiências, uma espécie de esgotamento, de tédio, inclusive, que abre espaço para outras rupturas, inclusive para contribuições nossas que trazemos esse passado pesado. E, por último, é que eu acho que você tem um ingrediente ali sensacional, que aponta já para digamos, para um pós-humanismo, para uma perspectiva mais do que antropocêntrica, e que conecta as imagens e o dinamismo da comunicação, não exatamente com o inconsciente. Eu acho que talvez haja um ato falho seu aí, em que o esquema mental e a centralidade do cognitivo continuam se impondo, mas você tem uma conexão orgânica. Se você pensasse mais em glândulas e metabolismos, para além, sabe, das fronteiras do mental, talvez você, com Donna Haraway e toda essa tradição, começasse a perceber. Você já percebeu, está bem adiante de mim, mas talvez você já lançasse algumas pontes para o que vem aí, para além de consciente e inconsciente, esquema mental. Você falou do Chan, do Orwell, Oiticica, etc., e dessas práticas que caracterizam, né, o modernismo e depois situacionismo também, que eu acho que é muito importante para o momento que a gente está agora. E o que está acontecendo é que o sonho se concretizou, né? Então, está tudo acontecendo. Acabou a autoria, a criação ela é totalmente coletiva. O que tem de anomalia, né, no projeto moderno são duas coisas. Primeiro, é um fenômeno de massa, tá? Então, o Duchamp era o Duchamp, era um cara que tinha contexto cultural, educacional ali, sofisticadíssimo, né? Isso que a gente está vendo acontecer agora é geral, não tem classe social, não tem requisito de nível educacional ou qualquer coisa do tipo. Segunda coisa, o que eu acho positivo, inclusive, mas a segunda coisa é o seguinte, é instrumental, tá? Não é algo que é feito para dialogar, por exemplo, com o cânone da história da arte ou obter algum efeito estético específico ou criar um novo modelo de representação da realidade. Esse tipo de pensamento não faz parte dessa prática. O que essa prática quer fazer mesmo é gerar impacto emocional imediato, né? Aquela descarga de dopamina ou uma perturbação no seu estado emocional, uma modulação do seu estado emocional que toca o seu íntimo, né? Que te produz uma resposta glandular. Por isso que eu acho bacana você ter mencionado isso, e você tem razão. Produz ali uma secreção hormonal, alguma glândula se ativa, alguma coisa do tipo. E a última característica, que eu acho que diverge do projeto moderno, ou talvez não, é que isso está sendo praticado por crianças de 5 a 15 anos, tá? Tem adulto fazendo também, claro, e muitos, um contingente muito significativo, mas a maior parte desse tipo de conteúdo é produzido por crianças e adolescentes. E muita criança de 7 anos, você entendeu? Por isso que eu usei o Godard no texto como o substitutivo para tudo isso, né? Porque, de fato, o filme dele, Adeus à Linguagem, como o próprio nome já diz, é um ensaio muito poderoso de dizer, olha, pessoal, tudo que a gente aprendeu vai mudar e assim por diante. Mas, como eu falei no texto, o filme do Godard é radical, né, na forma, ele
manipula a imagem, edita de uma forma, inclusive, perturbadora. Só que, do ponto de vista de produzir um resultado emocional imediato, o filme falha, né? Porque é chato, né? Pode ter alguém aqui que falou, não, é genial, o filme, fiquei entretido ali o tempo todo, mas a maior parte do filme do Godard, se você fizer um upload para o TikTok, não viraliza, pelo menos é a minha hipótese. Depois até alguém precisava recortar o filme dele em fatias de 40 segundos, colocar no TikTok e ver o que acontece. Mas eu acho que não tem o mesmo impacto de uma coreografia facial ou de um vídeo editando trechos de videogame, filtrando com música, que é o que a gente vê acontecer hoje. Então, o filme do Godard não produz o impacto emocional. E essa forma de cultura que a gente está discutindo aqui, o objetivo imediato dela é produzir esse impacto, você entendeu? Ela existe para produzir esse impacto. Por isso que ela tem uma relação com o cânone de extrativismo, você entendeu? Ela olha para o cânone e fica apanhando pedaços ali, que você não sabe nem o que é, mas que conjugados ali com a música certa, com a ferramenta certa e tal, produzem ali um impacto imediato em quem assiste. Então, essa eu acho que são as diferenças com relação ao projeto moderno, né? E tem muitas outras, mas eu acho que essas são algumas que dá para a gente levantar aqui, o que faz com que isso ganhe uma dimensão de instrumentalidade, né? Então, quando a gente for pensar que tipo de comunicação é essa, não é uma comunicação estética, ela é uma comunicação instrumental, né? É aquilo que o Habermas falava lá como o avesso da ação comunicativa. Ele não quer persuadir ninguém, ele quer produzir um estado emocional. Por isso que eu termino o texto falando que parece com uma piada, né? A piada você conta aquela história, mas a história em si é irrelevante. O importante é a pessoa rir no final. E eu queria até usar o outro exemplo, que é o exemplo da pornografia, mas eu achei melhor deixar de fora do texto, porque seria talvez ainda mais, não precisava daquele impacto ali naquele momento. Mas é isso, a pornografia também é aquilo. Ninguém está interessado na história, se a pessoa entrou na casa, ou se ela é isso ou aquilo. Você está interessado em produzir uma resposta autônoma, inclusive, de excitação sexual em quem assiste aquele conteúdo. Então, é isso, é como se a cultura, tudo isso que a gente está descrevendo, que realiza o projeto moderno, etc., mas a estrutura do que se produz é mais próxima da pornografia e de uma piada, né, de uma anedota, do que é de uma obra do Duchamp ou do Andy Warhol. Então, assim, hoje, né, porque o tempo ele muda tudo. Daqui a pouco pode ter no museu, né, vários artefatos desses que a gente está discutindo aqui, como o Duchamp produziu na época e causou impacto e tal, mas daqui a 5, 10 anos pode ser que tudo isso que a gente está falando aqui já tenha se normalizado e tornado absolutamente mainstream e no museu. Mas agora é diferente. E eu acho que é interessante pensar o impacto dessa diferença. A minha preocupação é com o impacto humano desses artefatos ou dessas ferramentas. Tá? E só lembrando aqui rapidamente um célebre aforisma erroneamente atribuído a McLuhan, que dizia o seguinte: nós tornamos o que vemos, nós moldamos nossas ferramentas e então nossas ferramentas nos moldam. Essas ferramentas, esses artefatos vão nos levar a quê? E aí, complementando essa pequena pergunta, porque as novas ferramentas, às que você se refere, são ferramentas que não são únicas, elas podem ter uma face em função de cada um, justamente por causa dos algoritmos. Então, o que seria esse impacto humano disso que nós não sabemos ainda? O impacto é difícil medir, né, concretamente, mas a minha impressão é que é brutal, tá? Agora, eu não sei se é positivo ou negativo, tá? No fim das contas. Por exemplo,
para mim, é um fato hoje que existe uma geração inteira no planeta crescendo, né, nesses laboratórios de ansiedade, tá? Então, por exemplo, quem tem filho, filha, sobrinha, etc., e está lá jogando Roblox e outras plataformas, né, são muitas, está crescendo num laboratório permanente de experimentação em torno da ansiedade. Ansiedade com relação à escassez, com a própria aparência, ansiedade com relação ao imponderável. Então, isso está acontecendo. Se essas pessoas vão crescer e se tornar adultos em crise de ansiedade permanente, ou vão crescer e se tornar adultos muito mais resistentes à ansiedade do que nós somos, eu não sei. Eu não sei se elas estão experimentando com esse sentimento dessa forma tão clara, e quando crescerem vão ter uma espécie de antígeno, né? Vão estar muito mais preparadas com ferramentas analíticas, inclusive, que são praticadas dentro dessas plataformas, muito mais sofisticadas do que as que a nossa geração usou para lidar com esse problema, né? Da yoga, da Ayurveda, da awareness, meditação, que são todas válidas, né? E importantes. Mas essa geração experimenta com isso o tempo inteiro, tá? Outro problema, qual é o impacto disso para a construção de uma cultura compartilhada? Isso também me preocupa, porque a impressão que eu fico é que não tem mais cultura que vai ser compartilhada. Porque, primeiro, você não vai conseguir fazer referência a ela, né? Você não vai conseguir nem citar, porque todos esses artefatos, eles submergem nas milhões de páginas do Instagram, do TikTok, eles não são nem buscáveis. Inclusive, quando você for fazer a sua próxima pesquisa, e tiver isso, por exemplo, como pano de fundo, como é que busca isso, entendeu? Não tem jeito de buscar. É uma cultura totalmente efêmera, inclusive feita para desaparecer, né? Ela tem um período de duração ali de talvez de um dia, 24 horas, depois ela desaparece, não tem arquivo. O que permanece é a resposta emocional. Então, a pessoa consumiu aquilo, houve ali uma sensação de bem-estar ou de mal-estar, e vida que segue. Então, não se sabe também ao certo qual é o resíduo que aquilo vai deixar na memória e no cânone compartilhado. Então, essa é a dúvida que eu tenho. Eu também não sei o impacto disso. Nós lidamos com cânone através de instrumentos, né, de catalografia. Quando você fala de música, a gente se refere a um gênero como rock, música eletrônica, música sertaneja, etc. Hoje, o Spotify está migrando desse tipo de classificação para a classificação por estados emocionais. Música para ouvir quando você está feliz, quando você está triste, quando você está na academia, quando você está competitivo, quando você está em grupo, quando você está sozinho. Então, o impacto disso para busca da informação, né, para catalografia da vida, né, do que acontece no mundo, é profundo. Agora, qual o desdobramento disso? Não sei. Você vai me ajudar a saber, me ajuda a pensar aí um jeito de como é que a gente faz uma pesquisa empírica sobre isso, entendeu? Como é que a gente vai mapear? Será que a gente tem que criar um museu, uma biblioteca do Congresso desses milhões, talvez bilhões de artefatos que vão desaparecer no instante efêmero? Não sei como lidar. Vamos pensar juntos. Eu queria fazer um comentário rápido e duas perguntas. O comentário rápido é que eu, nesse texto, pela primeira vez, senti você mais pessimista, apesar de você dizer que não. E do ponto de vista pessoal, assim, eu queria dizer, enfim, não é só o título, eu achei que é o tom também. E do ponto de vista pessoal, o que deu essa faísca para você? Eu queria saber, assim, você viu alguma coisa? Teve alguma coisa na nossa cultura digital que te levou um pouco para isso? Eu sei que não é definitivo, dá para ver que não é definitivo esse tom, né? Mas ele existe, ele está aí. E aí as perguntas, a primeira é a seguinte, é sobre o olhar sobre tecnologia. Então,
É um desafio, né, discutir esse processo meio de techlash, porque ele confunde um pouco o que é causalidade e o que é correlação, né? Mas eu queria muito te ouvir sobre o argumento do Tim Hwang ou do Joe Bernstein, do Tim Hwang, né, que escreveu o Subprime Attention Crisis, de que o discurso do techlash, ou dos impactos negativos, ou da hipermanipulação, vamos dizer assim, contribui justamente com a propaganda dessas corporações, com a propaganda do que elas fazem de si mesmas, né? Do tipo, falar que elas transformam a cultura completamente significa que os anunciantes realmente devem dar todo o dinheiro que eles têm para elas, porque eles precisam transformar a cultura para vender seus serviços, né? Então, essa ligação meio demoníaca, né, entre o fato de que a desinformação está aí e, do outro lado, o fato de que essas empresas ganham alguma coisa com esse discurso de que a manipulação existe. Então, falar que essas corporações ou ferramentas transformam a cultura também não é tributário dessa ideia, né? E ainda, você descreve, ainda olhando sobre tecnologia, você descreve uma certa atrofia, né? Um aprofundamento da atrofia desses conceitos que baseiam a cultura, vamos dizer, da memória, né? Então, a coisa da arte da ferramenta, a erosão total da autoralidade. E eu queria te perguntar um pouco nisso, como conciliar isso com a hipertrofia da propriedade intelectual, do ponto de vista global. Então, pensando nas grandes corporações do Big Media, na expansão das patentes, porque se a cultura, vamos dizer assim, estabelece bases normativas e morais para que a propriedade intelectual exista, como justificar essa propriedade intelectual depois que essa ruptura acontece, né? Depois que tudo é ferramenta, depois que não tem mais autor, vamos dizer assim, né? Como é que você justifica ter, né, o direito autoral? Como é que você justifica? Porque ele está hipertrofiado, né? E por fim, olhando para esses negócios, eu queria, enfim, eu sei que muita coisa na resposta, você escolhe o que você prefere responder. Se tudo isso é uma indústria, né? Se essas ferramentas compõem uma indústria, ou como diz o Eugênio, né, uma super indústria do imaginário, que é muito difícil, né, distinguir curadoria e personalização do que é moderação de conteúdo, e se a moderação de conteúdo, ou seja, a aplicação das regras que essas plataformas fazem em relação aos seus conteúdos é parte do produto que elas oferecem, eu queria saber aonde que está, na sua opinião, a radicalidade, não no sentido negativo, no sentido positivo, a radicalidade no sentido de ir na raiz mesmo, de uma possível regulação. É regular como uma droga? É regular do tipo proibir para criança? É olhar para arranjos de risco? Né? Aí, enfim, o Ricardo tem toda uma contribuição a dar, mas enfim, na sua opinião hoje, se você fosse cravar e dizer, ó, a agenda regulatória é essa aqui, o que você nos iluminaria? Enfim, é isso. Nesse texto, acho que sim, eu estou um pouco mais pessimista. Eu sou um otimista incurável, né? Continuo sendo, tá? Eu acho que a gente vai dar a volta por cima. Não porque as coisas vão dar certo por elas mesmas, mas porque, identificados os problemas e à base de muito trabalho, a gente vai conseguir dar a volta. E põe trabalho nisso. Mas eu acho que esse pessimismo, ele se justifica por essa constatação da perda da vanguarda, tá? Isso, para mim, é importante. E eu acho que é importante para a maioria das pessoas que estão aqui. E eu sempre acreditei que eu fazia parte da vanguarda, tá? E eu acho que a gente está vivendo um momento no Brasil em que a gente não faz. Como eu falei, tem uma outra vanguarda, muito bem sucedida, inclusive politicamente. E isso está nos levando ao desafio de reinventar isso, né? A gente vai precisar voltar a ser vanguarda cultural, política, econômica, educacional, científica, porque nós estamos na retaguarda, estamos em fase conservadora. São os anos em que fomos conservadores nas nossas vidas. Eu sei que esse boné de ser conservador, ele é incômodo, né, para a maioria das pessoas que estão aqui, mas é o que nós somos agora. E eu acho que é isso que me deixa um pouco pessimista. Mas, de novo,
Se a gente identificar o problema, perceber que ele existe, e a base do trabalho, né, que vai ser grande, eu acho que é possível construir de novo uma vanguarda nova, mais ousada, mais eficaz, mais pragmática, capaz de dar conta de superar o que a gente está passando hoje, né, do ponto de vista prático. Então, acho que é isso que me fez ter um tom mais pessimista, e talvez por isso, né, o título dramático e chamar a atenção, porque o que me incomoda é que dá a impressão de que, se a gente continuar fazendo a mesma coisa, a gente vai ter um resultado diferente, né? E talvez a chamada que eu tenha no artigo, até para ter usado essas expressões mais fortes, né, de grande ruptura, é de que a gente vai precisar fazer uma coisa diferente para ter um resultado diferente. Então, isso me preocupa, porque eu acho que a gente está num momento em que, globalmente, existe uma vanguarda nova, e se a gente não souber se posicionar com relação a ela e até superá-la, a gente vai ter dificuldades. O argumento do Tim Huang é ótimo, e aqui eu acho que tem razão o Tim Huang, não pode nem deve ficar pondo azeitona na empada das grandes empresas, né, das Big Techs, mas aqui eu acho que as Big Techs são parte do ambiente. Eu acho que a transformação maior é essa questão da ferramenta ter ganhado o primeiro plano, e, obviamente, muitas dessas Big Techs percebem isso, porque são capazes de testar por tentativa e erro o que dá certo ou não, e, ao fazer isso, isso dá muito dinheiro, né? Então, há um incentivo de você produzir cada vez mais engajamento, justamente fazendo esse tipo de teste. Mas o contexto é maior. Eu acho que as Big Techs são parte desse ecossistema, mas o problema não termina nelas, tá? Porque, por exemplo, no fenômeno das criptomoedas, a criptomoeda é o avesso das redes sociais. Não tem Big Tech por trás. Ela é um fenômeno da descentralização radical. E a descentralização radical está produzindo o mesmo problema, você entendeu? Então, não acho que só a Big Tech que é um problema. Eu acho que o fenômeno da descentralização radical é muito complicado e vai produzir também desafios como esses, que fazem parte do que eu chamo também dessa grande ruptura. Tanto que a proposta do Jack Dorsey, né, o fundador do Twitter, é criar um Twitter descentralizado, né, um Twitter blockchain, que não seja do Twitter, um Twitter que é uma feature, né, da própria internet. Vai dar ruim, entendeu? Não vai resolver o problema, vai dar problema também. Então, podem ser problemas diferentes, mas eles vão existir. Então, não é a centralidade absoluta que gera só o problema. A descentralidade absoluta, e mesmo não só absoluta, né, outros graus também de descentralidade menores, também geram questões que são muito difíceis. E com relação à regulação, obviamente eu não tenho resposta, mas eu tenho essa posição de ser professor na Universidade de Columbia, em Nova York, e na Universidade de Tsinghua, na China, no Schwarzman College. Então, eu fico com um pé em cada lugar do mundo e, obviamente, estou olhando o que está acontecendo na China. A China já tomou sua decisão, né? Ela está fazendo um crackdown em tudo isso. Ela está fazendo um crackdown na centralização, então ela está detonando as suas empresas de tecnologia que se tornaram muito grandes, e ela está fazendo um crackdown na descentralização, proibindo criptomoeda, proibindo blockchain, proibindo qualquer pessoa que trabalha com isso. E regulando algoritmo, regulando proteção de dados e uma série de outras coisas. Limitando o tempo que você pode jogar videogame, né? Hoje, na China, é proibido você jogar, se você for menor de idade, jogar mais do que algumas horas por semana. A China está fazendo esse crackdown. Então, tem um diagnóstico ali, né? Vai dar certo? É esse o caminho? Não tenho a menor ideia, Chico, não sei. Mas, assim, o mundo está dividido, né? A gente está aqui num contexto regulatório permissivo e a China está olhando para tudo isso e falando, olha, isso aqui vai acabar com a gente, ou a gente acaba com isso agora, ou isso vai acabar conosco daqui a pouco. A China está certa? Não tenho a menor ideia, estou observando também.
Mas essa é a questão, entendeu? Esse é o dilema que está colocado. Nós estamos vivendo um momento de ruptura, isso eu acho que acho que é consenso, pelo menos nesse grupo aqui. Que eu me coloco hoje, que o grande desafio é a gente buscar novos paradigmas e novas linguagens, né? Então, de inteligência artificial, ela é tão limitada hoje, então como é que uma técnica tão limitada ela pode gerar impactos tão precisos? Foi a relação dos meus netos no TikTok e dos amigos dos meus netos. E eu não vejo essa precisão. Eles recebem e tão diversificado, eles fazem, e eu converso muito com eles sobre isso, né? O neto vai fazer 11 e a neta vai fazer 9. E eles fazem a seleção. Mas, assim como eu não vejo essa precisão, não vivencio essa precisão nas outras plataformas, como Netflix, Facebook, eu também não consigo acompanhar neles quando eles estão interagindo, eles interagem cotidianamente com o TikTok. As limitações da própria técnica de inteligência artificial hoje, né? Aí depois, quando você fala da produção cultural, eu estou de acordo com você, claro. Agora, por outro lado, tem uma produção intelectual tão diversificada, tão efervescente, inclusive com o uso de inteligência artificial hoje, que está acontecendo em paralelo, né? Então, eu acho que isso também tem que ser levado em conta. Quais são as expressões culturais só relacionadas com a inteligência artificial? É de uma riqueza, os movimentos, a maneira de se expressar. Então, eu acho que, em paralelo a essas questões que você levanta do ponto de vista de uma mudança da produção e do consumo da cultura, tem uma outra infinidade de coisas acontecendo que não vai na lógica que você abordou, né? Então, eu acho que não é instrumental, que cria novas interpretações da realidade. Assim. Então, tipo de relação de plataformas, ela também tem sucesso porque ela vai de encontro à ansiedade atual, que não é só por causa da tecnologia, né? Tem uma série de fatores sociais que fazem com que hoje a ansiedade está presente, né? Então, eu acho que tem uma coevolução. Eu não diria que, por exemplo, uma plataforma como o TikTok, ela gera ansiedade. Acho que ela responde à ansiedade e ela também alavanca a ansiedade. Quer dizer, tem uma coevolução aí. Deu umas cortadinhas quando você estava falando, mas eu acho que eu peguei os pontos principais, tá? Então, vou respondê-los e qualquer um que faltar, você me avisa, tá? Vou tentar ser conciso. Você falou sobre a questão de AI ser imprecisa, né? E você tem toda a razão. É esse o problema, porque a AI é altamente imprecisa, né? E é isso que está acontecendo. Plataformas como o TikTok e outras, elas estabelecem objetivos, né, muito específicos com relação à produção do engajamento, né? Agora, como elas chegam nesses objetivos, não tem precisão nenhuma. Por isso mesmo que, por exemplo, o Twitter acabou de publicar um estudo dizendo que o algoritmo deles prioriza conteúdos radicais de extrema-direita. Eles próprios assumiram, falaram, olha, não, o nosso algoritmo prioriza conteúdo de extrema-direita. Então, isso é uma demonstração de que não tem mesmo precisão nenhuma. Há um fenômeno do que a gente pode chamar de emergência, efeitos completamente inesperados que surgem dessa determinação de certos objetivos. Tanto que eu gosto muito de um trabalho que foi escrito pelo Pascoal Restrepo, que se chama O Problema da Inteligência Artificial Mais ou Menos, que é o que ele chama de So-So Automation. E eu acho que a gente está vivendo nesse momento. O nosso problema não é uma inteligência artificial ultra inteligente que vai vir, vai superar a humanidade, vai gerar a tão falada singularidade que entre a gente aqui eu acho uma bobagem, uma distração. O nosso problema não é esse. O nosso problema é exatamente essas inteligências artificiais mais ou menos que existem por aí e que mesmo assim estão sendo implementadas em escala, e olha só o impacto que elas estão gerando. Tanto que eu acho que essa questão da grande ruptura
ela é um fenômeno que, em grande medida, pode até ter algum planejamento, mas ela, em grande medida, é um fenômeno emergente. Ela não está desenhada, ela é resultado de inteligências artificiais e fenômenos que surgem a partir de determinadas configurações de algoritmos que são inesperadas, entendeu? Então, eu acho que você tem toda a razão nesse seu diagnóstico. Com relação a... Deixa-me ver aqui o que eu anotei também. Da questão da ansiedade, né, do final também do que você perguntou, eu acho que a questão aqui, ela é, vamos dizer, a ansiedade é o que eu vejo como emoção dominante. Mas, como eu falei, os opostos estão presentes e as variações estão presentes. Então, não é só a ansiedade também que é dominante. Medo, insegurança, incerteza, pânico, tudo que tem a ver com essa sensação de incerteza está sendo explorada para produzir engajamento, né? Para produzir respostas emocionais. E, nesse sentido, por exemplo, o estado da política que a gente vive hoje é um estado em que é muito fácil você introjetar medo nas pessoas, né? Então, eu não sei se a gente tem tempo para discutir aqui, mas quando a gente pensa lá no modelo do Michael Kosinski, né, que criou o modelo que depois foi utilizado pelo Cambridge Analytica, ele era um modelo Ocean, né, que era, de um lado, openness, de outro lado, o N representava neuroticness, né, era neurose. Então, de um lado, pessoas que são abertas a experiências, etc., e, de outro lado, pessoas que são neuróticas. Transformar uma pessoa em uma pessoa aberta é muito difícil. Você requer educação, investimento numa série de experiências culturais, experiências com outras pessoas e assim por diante. Agora, introjetar medo numa sociedade a ponto de que muita gente começa a expressar sintomas de neurose é muito mais barato, muito mais simples, muito mais fácil de fazer. Por isso que a ansiedade ganha também esse território todo, porque a ansiedade é barata, ela é fácil de ser disseminada e compartilhada. Openness, né, abertura a experiências do mundo, requer um investimento e uma estratégia muito mais difícil de ser alcançada. Então, até por isso, eu acho que a ansiedade ela predomina. Por fim, você falou das experiências que estão sendo produzidas por AIs, né, experiências estéticas. Tem várias e são super interessantes. Tem um monte de artistas e criadores que estão fazendo coisas que eu acho que são promissoras nessa área. Mas no prisma da grande ruptura, né, nesses óculos que eu acho que nos ajuda a enxergar alguns desses fenômenos, a pergunta que tem que ser feita é: essas AIs estão sendo bem-sucedidas na produção dessas perturbações emocionais? Estão sendo bem-sucedidas na produção imediata dessas emoções, dessas descargas de dopamina? Se a resposta for sim, eu acho que elas estão sendo bem-sucedidas em estarem nesse momento de vanguarda dessa grande ruptura. Se não, né, se elas ainda demandarem uma apreensão racional, uma apreensão intelectual e mais analítica, eu acho que elas ainda estão operando dentro do cânone. Então, eu tenho até medo, né, da própria AI produzir a sua própria manifestação cultural capaz de produzir essas descargas emocionais imediatas. Isso leva a gente a um outro desdobramento possível, né, dessa ideia da grande ruptura. Hoje eu ainda não vejo isso acontecer com eficácia, tá? Mas daqui a pouco, né, quem sabe o Spotify, com essa patente que a empresa conseguiu de moods, né, de monitoramento emocional dos usuários, não vai começar a fazer experimentos, e já está fazendo, né, que vão começar a ser cada vez mais bem-sucedidos. Não, dizem que gostei muito do teu texto lá na Ilustríssima, né? Como ele captura bem a difusão dessas ferramentas de manipulação de estados emocionais e de condições psicológicas. Acho que
você foi muito feliz assim, em identificar uma tendência no desenvolvimento dessas ferramentas, no barateamento e na sofisticação delas. A coisa que eu talvez assim não tenha entendido, ou talvez esteja em desacordo, aí você me esclarece, com o seu texto, a ideia de que isso rompe o cânone, né? E não que isso bebe no cânone. São coisas bastante diferentes, né? Fiquei vendo o teu texto, assim, ele me lembrou muito um texto do clássico aí dos estudos culturais, que é o livro The Uses of Literacy, do Hogarth, que ele faz, que foi escrito lá nos anos 50, se não me engano, 50 e poucos, né? Que ele fala do advento da nova cultura popular, da publicidade, da pulp fiction, das revistas populares, não é? Então, como se estivesse capturando também uma nova forma de cultura popular, né? Mas o Hogarth, para manter o paralelo, não estava falando que isso estava destruindo a cultura, digamos assim, das obras simbólicas, da literatura, do cinema, da música. Ele estava destruindo formas ainda anteriores desse campo da cultura popular, da cultura comum popular, né? A cultura do pub, a cultura das interações sociais que precediam a chegada com força da indústria cultural. E eu acho que no teu texto você está jogando com uma outra coisa, com coisas que estão circulando no outro circuito, né? E, de fato, seguramente essa cultura que você está descrevendo, ela está bebendo no cânone, ela está jogando com símbolos do cânone, remanejando e fazendo esses produtos culturais super efêmeros. Porém, o cânone está seguindo noutra. As pessoas estão indo no cinema, elas estão escutando música, elas estão indo em concertos, inclusive da alta cultura também, que, né, pensando isso, essa produção simbólica como se ela fosse mais estruturada. Em que sentido? Por que você vê que isso ameaça isso? E não que essas coisas estão andando, digamos, em paralelo? Isso, na verdade, está destruindo uma outra experiência de cultura comum, não é? Porque... por que isso está contra uma outra coisa que eu não estou vendo? Ou você tem alguma evidência que está me escapando aí de que essa produção simbólica mais sofisticada, mais estruturada, mais ligada a uma expressão baseada no desenvolvimento da linguagem, ela está ameaçada por algum motivo? Esse ponto é super importante, tá? Vou tentar resumir de uma forma super sintética. É parecido com o debate de fake news, né? Do qual você participa, a gente participa juntos. Tem muita gente que diz assim, não, fake news do mundo atual não é nada de novo. A imprensa amarela nos Estados Unidos, ou sonetos que eram colocados em Roma no século XVI, já era exemplos de fake news. E eu discordo. Eu acho que o tipo que a gente chama do fenômeno de fake news que a gente lida hoje é completamente diferente da imprensa amarela, da imprensa marrom, dos sonetos na Itália e assim por diante. Por razões quantitativas e por razões qualitativas. Eu acho que a gente está lidando com um fenômeno novo, tá? E no âmbito do que eu chamo de grande ruptura, não significa que as pessoas vão parar de consumir filmes, séries no Netflix, ou música, ou qualquer coisa do tipo. Isso vai continuar existindo. O que eu chamo a atenção aqui é que surgiu um novo tipo de produção cultural que é mais eficaz do ponto de vista de conexão emocional e resposta emocional imediata, tá? E por ser mais eficaz, e por ser mais sintético, mais sintetizado, e olhar para o cânone como uma matéria-prima amorfa e que pode ser instrumentalizada para produzir esses resultados emocionais, ele ganha uma outra dimensão que é diferente, por exemplo, de uma série do Netflix, que, bem ou mal, entra para o cânone, né? Ela é arquivada, ela aparece no IMDb, depois fica um registro, quem são os atores, quem foi o diretor e assim por diante. Essas obras, né, esses artefatos muito rápidos, primeiro, não tem nada disso, e a outra coisa é que elas rompem a conexão delas com a própria realidade. Elas são tão processadas e reprocessadas que elas se descolam totalmente da realidade, tá? Elas são
o processamento do reprocessamento, é o avesso do avesso do avesso do avesso da música do Caetano, tá? Então, ela vai ficando cada vez mais distante do que a gente chama de realidade. E o que me motiva a chamar isso de a grande ruptura é que eu acho que essa forma de produção cultural ela é mais eficaz, ela produz um efeito imediato, ela gera mais engajamento e vamos dizer, até vício, né? Por que não dizer, né? Dependência, você querer estar mais e mais exposto àquilo do que você quer estar exposto a músicas, concertos, séries do Netflix, livros e assim por diante. Então, é nesse ponto que é até um pouco quase que evolutivo. É como se tivesse surgido uma nova forma de produção cultural que, pela sua eficácia imediata, pode diminuir, né, e até colocar em xeque, neutralizar e tornar obsoleta as outras formas de produção cultural que compõem o cânone, tá? Então, é um pouco nessa área, e, obviamente, isso é algo que eu preciso desenvolver depois até mais, quando eu estiver agora nos próximos passos do livro, mas, assim, é isso que eu acho que é importante. O paralelo aqui é com essa questão do descolamento total e cada vez maior do que a gente chama de realidade, tá? E eu acho que esse é o ponto que é importante e que me leva a falar dessa questão como grande ruptura. A noção de cânone é uma noção tão complexa, mas não pelos motivos usualmente listados, porque exclui, discrimina. Se não tiver exclusão, não tem possibilidade de cânone. Mas há um comparatista italiano chamado Franco Moretti, que realiza de maneira sistemática estudos da tradição literária, lançando mão da técnica do Big Data. Aliás, nota breve ao pé de página, a primeira pessoa a fazê-lo de maneira sistemática foi um brasileiro, só que ninguém sabe. É o Afonso Romano de Santana, na tese de doutorado sobre Carlos Drummond de Andrade, ele inventou, junto com técnicos da PUC do Rio de Janeiro, um programa de computação para fazer o que se chamava na época, de maneira ainda um pouco inicial, de filologia quantitativa. E com isso ele conseguiu localizar alguns campos semânticos e a sua evolução na obra do Drummond com a ajuda do computador. Isso é 1972, ele começou o trabalho na década de 60. Mas o Franco Moretti trabalha nos Estados Unidos, todo mundo conhece. Ele fez uma série de estudos com Big Data da tradição da literatura ocidental e ele chegou a uma conclusão que é absolutamente chocante para nós, Ronaldo. O que nós chamamos de cânone, por exemplo, realismo francês. Então, se alguém leu o seu Balzac, o seu Stendhal, o seu Flaubert, considera que conhece bem o realismo francês, não é isso? Pois bem, ele fez uma estatística. O que isso significa no universo da produção realista francesa é 0,0000002. E os livros mais lidos na época, os que realmente constituíram o imaginário do realismo francês, certamente não foi Madame Bovary, dificilmente terá sido Le Rouge et Le Noir. Havia obras de literatura realista que vendiam muito mais e que conformaram o imaginário. Um exemplo no Brasil, Ronaldo, bem simples. Ano que vem nós vamos celebrar, todos creem, o centenário da Semana de Arte Moderna. 1922 é talvez o ano mais complexo da República Brasileira. E a Semana de Arte Moderna passou totalmente despercebida na época. Mas em 22, Ronaldo, do ponto de vista cultural, o acontecimento realmente decisivo foi a exposição do Centenário da Independência, que ficou no Rio de Janeiro de setembro até março de 23, porque ninguém parava de ir. Recebeu delegações de todo mundo. Há outros acontecimentos tão importantes quanto. O que nós chamamos de cânone, portanto, é uma fração mínima de um passado literário cuja tradição é estabelecida da maneira como o Bourdieu chamava de capital simbólico. Então, em alguma medida hoje, quando não há cânone, o que há também, eu acompanho muito do seu argumento, mas seria interessante pensar que também o que há é uma explicitação selvagem de que isso que nós chamamos cânone com grande paz, na verdade, é apenas a solidificação de um processo muito complexo. Segundo ponto para colaborar com a sua reflexão. E aqui eu concordo plenamente com você, Ronaldo. Eu acho que é muito problemático quando as pessoas encontram procedimentos culturais similares em períodos anteriores e dizem, bom, mas isso já havia. Não, não havia, porque o meio, o suporte não era o mesmo,
o alcance comunicativo diferia, a recepção sempre muda. Então, não é o mesmo. Mas uma sugestão para nossa reflexão, especialmente para nós que somos de uma cultura não hegemônica. A originalidade, novidade, vanguarda são valores que na cultura ocidental só fazem sentido a partir do final do século XVIII, sobretudo com o romantismo. Se nós estabelecêssemos uma data de Homero até o século XVIII, são 25 séculos em que toda a tradição é uma enorme arte combinatória. De Homero ao século XVIII, arte é, na verdade, samplear, remixar. Um único exemplo eu paro. Das 36 peças de Shakespeare reunidas no First Folio, e se não fosse o First Folio, nós não falaríamos de Shakespeare, porque em vida apenas 16 foram publicados. Das 37, Ronaldo, enredo original, só em 4. Nas outras 33 peças, o Shakespeare remixou, sampleou. O Shakespeare foi um DJ avant la lettre. Eu já escrevi brincando que o Shakespeare foi o primeiro autor latino-americano. Então, para nós, eu acho muito importante que nós... Uma contribuição teórica importante de uma cultura não hegemônica como a nossa é dizer para o centro que a angústia da influência só faz sentido para quem é central. Para quem é não hegemônico, não tem angústia nenhuma. Só o que há é produtividade da influência. São só 2 sugestões para reflexão. Cânone aqui que eu uso é como se fosse uma metonímia, tá? Eu estou usando a parte pelo todo. Eu chamei de cânone, mas eu quero me referir a tudo. Ao Flaubert e ao 0,2% do realismo que ele representa, e aos outros 99 e tantos por cento que não entraram para o cânone na visão do Harold Bloom ou outros que ficam definindo o que é o cânone, né? As obras que representam todas as outras, as mais importantes, etc. Mas o que eu chamo a atenção aqui, né, é que eu uso a palavra cânone pela falta de uma melhor para falar sobre todo, né, sobre toda a produção cultural até agora, né, que não era instrumentalizada dessa forma que eu estou descrevendo, em contraste com uma outra forma de produção que é até meio parasitária, né, com relação a tudo que veio antes, e usa isso tudo que veio antes, não importando se é Shakespeare ou uma selfie tirada agora no celular, para ser ultra reprocessada pela ferramenta e produzir esses impactos. Mas esses pontos que você levantou, João, são excelentes, tá? Brigadíssimo. O texto do Ronaldo me pegou de um jeito interessante, mas me fez pensar em imagens muito simples de outras coisas que eu já vi na vida, assim, que é um pouco de um apelo ao necessário ceticismo, uma lembrança, em última instância, de que vida é um troço efêmero, que passa rápido e que, para fazer valer, vale a pena fazer aquilo que o Ronaldo citou lá atrás, de viver a teoria na prática, né? De que o que se pensa seja também o que se faz. Então, deu para ter uma noção clara desse ceticismo maior, talvez, pisando no pessimismo agora do Ronaldo. E eu queria aproveitar para olhar para frente e tentar buscar onde está a esperança. O Ronaldo vem repetindo aí ao longo da tarde essa necessidade de construção de uma nova vanguarda, né? E eu me lembro nesses tempos aí, na reta final para a COP26, que nós temos dentro de nós que eu digo é dentro do Brasil, que somos nós também, uma vanguarda presente, ameaçada o tempo todo, que são as nossas populações originárias, que estão no nosso passado ignorado, desprezado e tudo mais. Por que vanguarda? Vanguarda porque na estética dos nossos indígenas, porque no trato e no respeito às mulheres, porque no uso, digamos, racional e inteligente dos recursos naturais. Está aí essa vanguarda, prontinha para nos ensinar tantas coisas e com distância ainda para as ferramentas que estão aí também. Então, diante de todo o pessimismo natural que nos rodeia, diante do pessimismo maior, o ceticismo que é o fato de sabermos que todos caminhamos para o mesmo fim e que ele é a morte, ainda que os mais espiritualizados acreditem em etapas sucessivas e infindas, estamos caminhando pelo menos para alguma morte. E aí eu pergunto muito sucintamente ao meu querido Ronaldo, aonde que dá para alimentar a esperança? Nessas novas experiências coletivas também que a pandemia nos trouxe com o uso da internet, com ferramentas como essa aqui que a gente está usando agora, o Zoom, de discussões, de compartilhamento, de troca de ideias, de elaboração de projetos, aonde está o poço onde podemos realimentar essa nossa esperança de que a busca individual não termine em si,
que ela possa ser, de fato, uma construção coletiva para algo melhor, menos injusto, menos desigual do que isso que estamos vivendo agora. Será nessa vanguarda indígena? Será em outras vanguardas a serem construídas? Será através de uma arte que estamos construindo? Ou daquela que está lá atrás e que fica no vinil, que fica no CD, mas que revisitamos sempre e mais, inclusive os modernos? Diga lá, Ronaldo, aonde que eu vou pescar alimento para minha esperança? Dentro daquela ideia de otimista incurável, né? Tem muita coisa incrível acontecendo. Aqui no Brasil, né? Inclusive para o mundo, eu acho que o Brasil tem um papel importante ainda a ser desempenhado, né? Eu acho que a gente é um laboratório de coisas muito fortes, assim, que podem ter uma influência global. Até o Ricardo Abramovay participou comigo décadas atrás da pesquisa que a gente fez, por exemplo, sobre o Tecnobrega no Pará, ainda nos anos 2000, quando ninguém sabia o que era Tecnobrega, né? Hoje todo mundo sabe. Aquilo é um laboratório de potencialidades absurdas, que se concretizam, né? O tanto que o Tecnobrega hoje ganhou o mundo, tem fenômenos como a Gabi Amarantos e tantas pessoas que vêm daquela cena, e que era algo por muito tempo ali subterrâneo, né? Que ninguém prestava atenção, ou prestava atenção com preconceito, né? E não enxergava, apesar de estar ali do lado. Então, essas coisas, elas não foram embora, elas continuam acontecendo. Então, assim, tem de sobra, né? Coisas que a gente precisa se inspirar. E nessa tarefa de fazer uma nova vanguarda, eu acho que tudo isso conta, né? Esses fenômenos de apropriação muito criativa das tecnologias que continuam a acontecer no Brasil, especialmente nas periferias, né, do país, fora dos eixos das grandes cidades, inclusive no interior e na Amazônia, etc. Tudo isso me dá muita vitalidade. E só para encerrar, ontem o Hermano Viana me mandou uma coisa que me encheu de animação aqui, tá? Ele me mandou uma tese que foi defendida na Universidade Federal do Amazonas pelo Justino Sarmento Rezende, que se chama A Festa das Frutas, uma abordagem antropológica das cerimônias rituais entre os Itapinopona Tuiuca do Alto do Rio Negro. E a tese, Marcelo, é escrita bilíngue, tá? Em português e, se não me engano, em gaiatu, tá? Ela é bicolunada e escrita em português e em gaiatu. E é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, você entendeu? É um negócio, assim, espetacular. Quem trabalha com TV aqui deveria fazer uma série com base nessa tese. Quem trabalha com documentário deveria fazer um documentário. Deveria circular isso aqui, porque isso aqui é um negócio absurdo. Então, quando eu vejo isso acontecendo, você entendeu? Tem que estar otimista, você entendeu? Porque um dos desafios de voltar a ser vanguarda é que a história do Brasil foi reescrita, né, por quem é vanguarda hoje. Essa história foi recontada, né, inclusive por meio de documentários e de uma forma muito sofisticada. Até a história que nós aprendemos na escola, ela não vale. Para muita gente no Brasil hoje, é uma outra história, completamente diferente e estranha até. Então, para voltar a ser vanguarda, nós vamos precisar reescrever de novo a história do Brasil. Mas não adianta escrever em livro, né? Você precisa escrever de uma forma que seja eficaz para o momento atual, com impacto, que afete a vida das pessoas, a percepção de mundo que as pessoas têm desse país que a gente vive hoje. Então, isso faz parte da nossa tarefa. E quando eu li essa tese ontem, eu acho que ela me deu alguns lampejos de como é que a gente pode reescrever novamente a história do Brasil, suplantando, né, essa história instrumentalizada que foi reescrita agora nos últimos anos, né? E eu acho que a gente precisa fazer isso coletivamente. Nós vamos precisar recontar, né, quem nós somos novamente para a gente dar conta do desafio de voltar a ser vanguarda, tá? São duas perguntas, né? Uma que vai um pouco na continuidade da pergunta do Pablo, sobre a questão da indústria cultural. A minha pergunta é se a ruptura que vai acontecer vai
destruir ou desmontar a indústria cultural tal como ela está constituída hoje. Como é que você pensa sobre isso? Inclusive no que diz respeito ao mercado de arte, que é um mercado que teve grande, quer dizer, que tem uma grande penetração hoje em muitos segmentos e que se essa ruptura efetivamente, se a grande ruptura estiver acontecendo, isso pode bagunçar totalmente esse mercado. E a segunda tem a ver com a política, que se falou pouco aqui. E a minha pergunta é o seguinte: a grande ruptura na política já não aconteceu? Ou ela vai acontecer, ou está acontecendo nesse processo? Porque a impressão que eu tenho é que, com as redes sociais, como elas já haviam se constituído, já estavam influenciando, e nós já tivemos uma grande ruptura na política. Me parece isso. Eu queria saber se você acha que nós temos um novo processo de ruptura na política em relação ao que nós vimos indo nos últimos tantos anos aí. Sobre a indústria cultural, já foi desmontada, né? Quando você compara a receita das big techs com o que se ganha dinheiro hoje com cinema e mesmo artes plásticas, etc., não dá para comparar, né? O influxo de capital, de dinheiro e de atenção, né? Porque a atenção é uma coisa muito escassa. Se você comparar o quanto você gasta de atenção hoje com o seu smartphone, passando o dedo ali no Instagram, com o tempo que você fica contemplando a página de um livro ou uma obra numa galeria ou algo do tipo, não dá para comparar, né? Então, essa indústria ela já foi totalmente reconfigurada. E o que eu acho que vai continuar a acontecer é a continuidade desse processo de reconfiguração, e ainda maior, né? Porque na medida em que surge esse novo tipo de produção cultural que eu estou chamando de mais eficaz, é mais eficaz, inclusive, em capturar a atenção das pessoas, né? Se o tempo que as pessoas gastam hoje nos livros, nos quadros, e até nos seriados, nas séries de Netflix, etc., já é pequeno comparado ao tempo que você efetivamente fica fazendo o consumo em rede social, né? Cada vez mais, isso tende a se aprofundar ainda mais. Então, é um novo tipo de produção cultural altamente competitivo, né? E muito difícil de competir com ele a partir da indústria cultural tradicional, que já foi reconfigurada. A música mesmo, né? Está cada vez mais instrumentalizada para ser alimento e matéria-prima para o que acontece nas redes sociais. É o que dá dinheiro para a música hoje. A música hoje está dando muito dinheiro, exatamente por causa disso, de que ela é matéria-prima para gerar outras coisas que são inseridas em outros produtos culturais e assim por diante. Então, a indústria cultural foi muito reconfigurada. Sobre política, eu acho que é o contrário. Acho que a gente falou de política o tempo inteiro aqui, você entendeu? Só falamos de política. Isso aqui que a gente está conversando hoje é política na veia. E, inclusive, esse diagnóstico da grande ruptura, na minha visão, explica por que a gente está vivendo nesse mundo agora. O contexto político brasileiro hoje, ele é derivado dessa ruptura, né? Essa ruptura na prática. Tem gente que já está surfando muito bem nela, são as pessoas que estão no poder hoje no país. E a nossa tarefa é o que a gente faz diante dela, né? Como é que a gente suplanta, né, esse estado de coisas que está aí? Daí a minha chamada para a nova vanguarda. Como é que constrói essa nova vanguarda? Como é que volta a ser vanguarda, pelo menos, entendeu? Então, na minha visão, só falamos de política aqui hoje.